Pessoal, é um prazer inenarrável, né? Um prazer incomensurável, indizível, ouso dizer, estar com vocês hoje, gravando mais um Bitcast, oferecimento, como vocês todos sabem, do guia do bitcoin.com.br. Hoje nós temos um White Hat Hacker com a gente aqui. Eu falei direito essa bagaça, gente? Eu já tô no efeito White Hat alcoólico. Hacker. Isso, falei bonitinho, então. Tá, o álcool ainda não me alcançou como deveria. Ele vai falar um pouco pra gente sobre segurança de rede, sobre criptografia e afins. E antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria dizer uma coisa para todo mundo. Eu avisei que o Bitcoin ia corrigir perto da metade do mês e chegou. De nada, foi um prazer inenarrável fazer essa análise para vocês. Caraca, eu tava doido para falar isso. Eu avisei, tinha gente duvidando lá, pessoal da Bitcoin Brasil, eu vou te marcar aqui, daqui a 60 dias, o Bitcão vai estar 8 mil doleta. Eu falei, essa bagaça não chega a 8 mil nem aqui nem na China esse ano. Que isso, cara? Tô esperando o print, quero printar, 2 meses chegou a 8 mil. Se não chegar, vamos lá, vamos fazer a aposta. O que eu ganho se não chegar a 8 mil? A pessoa tá se garantindo, né? Já sabe tudo. Eu falei, quando você quiser fazer um curso comigo na escola do Bitcoin, você vê que eu te ensino a operar, não tem problema nenhum. A gente tem vaga o ano todo, é só você escolher a data, a gente fala de preço. Rapaz, vamos ao que interessa. Gwyn, apresente-se pra gente. Como é que você tá, meu jovem? Tudo certo, cara, tudo tranquilo. Cara, fala aí pra gente sobre o que você faz. Eu sou um cara meio estranho e meio, eu vou dizer, um pouquinho perigoso nessa história do Bitcoin. Quando as pessoas ouvem a palavra hacker, elas ficam um pouquinho assustadas, né? Mas eu sou um hacker chamado hacker branco. O que é um hacker branco? É um cara que tem conhecimento de programação, é um cara que tem conhecimento de redes, é um cara que tem conhecimento de Bitcoin, né? Porque isso envolve redes, envolve programação, envolve criptografia, e eu não faço nada errado, certo? Eu não invado sistemas de outras pessoas para prejudicá-las, ou eu não faço nada que vá incorrer em alguma coisa ruim para alguma outra pessoa. Na verdade, eu uso o meu conhecimento para o bem, certo? Eu pesquiso sobre criptografia, sobre Bitcoin e tal, e eu ajudo as pessoas a perceberem o que elas têm que fazer para ficar mais seguras. Ou eu ajudo exchanges também, as casas de câmbio digitais, a ficarem mais seguras. De repente, com um protocolo que não é tão seguro assim, e eles acham que é seguro e tal. Só exchanges no Brasil ou você faz serviço para exchange no exterior também? Para exchanges no exterior também. Eu falo russo, então eu normalmente faço bastante coisa agora na Rússia. Cara, meu sonho é aprender a falar russo. Eu acho uma língua tão legal. Eu não acho ela útil para aprender para nada, mas assim, eu acho uma língua muito da hora. Mas é complicado, cara. É complicado essa linguagem. Pois é, Gwen, deixa eu te aproveitar e perguntar uma coisa, cara. Na Rússia, eles chamam a montanha russa de montanha daqui mesmo? Faltava isso. Tá contratado, Adriano. Começa na quinta. Boa. O bagulho é doido e o processo é lento. Prossiga, senhor. Bom, eu comecei a aprender criptografia desde um tempo atrás, 2012, que foi quando eu conheci o Bitcoin. Um amigo me apresentou, um amigo que, aliás, está muito rico por causa do Bitcoin. Mas, de qualquer forma, esse amigo me apresentou o Bitcoin e eu comecei a pensar como esse negócio funciona. Isso é muito esquisito, dinheiro na internet, dinheiro de nerd, né? Eu não sei como isso funciona, eu vou tentar aprender. Daí eu comecei a aprender, comecei a pesquisar mesmo, não tinha nenhum portal muito especializado nisso, tinha algumas pessoas falando sobre o assunto, mas não tinha muita informação disponibilizada na rede. Então, o que eu tive que fazer foi basicamente pesquisar coisas mais especializadas, pegar uma literatura que é um pouco mais especializada, pegar algumas pessoas que já estavam trabalhando com blockchain antes e tal. E daí eu comecei a pesquisar
esse tipo de coisa, blockchain, criptografia, segurança digital, que é uma área que me interessa muito. E daí eu comecei a aprender sobre o Bitcoin, daí agora eu já sei o que é Bitcoin, eu já sei especificamente, exatamente como funciona os nodes, a mineração, todo o protocolo do Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin é um protocolo, ok? Ele não é uma fintech nem nada do tipo, ele é um protocolo. E eu comecei a sacar que tem muitas coisas interessantes que foram criadas pelo Satoshi Nakamoto, que serão coisas que realmente ninguém pensou, ninguém jamais criou. Isso é realmente uma revolução, isso é uma coisa, assim, completamente nova a um novo nível de novo, certo? Vai ser uma revolução a tal ponto que você pode comparar, por exemplo, com inteligência artificial. Talvez... A gente está deixando de dar valor à moeda física e dando valor a um emaranhado de códigos. Seria basicamente isso que a gente está fazendo hoje, né? Exatamente. Que esse emaranhado de código, inclusive, ele trabalha de uma certa forma por causa da matemática. Criptografia seria basicamente um ramo, né, da matemática. Na verdade, a matemática seria a ciência mestra da criptografia. Criptografia, computação, matemática, né? Essa criptografia permite que você tenha um novo significado para a palavra confiança. Então, você confia na matemática? Sim, por quê? Porque a matemática é exata, 2 mais 2 sempre serão 4, certo? Então, o Bitcoin usa desse artifício matemático, dessa criptografia, para ter certeza que você vai receber o node lá, o nó, o Bitcoin, a transação do Bitcoin, tudo que tem a ver com isso, vai receber um certo número que não pode ser alterado. Ele não foi alterado antes, ninguém conseguiu adulterar algum dado naquilo e tal. A criptografia, ela garante esse tipo de coisa, porque ela é uma ciência exata. Ela não basicamente assim, se você pega uma palavra, por exemplo, a palavra banana, e você tenta criptografar ela, o que seria você criptografar essa palavra? Tem que ser a palavra banana mesmo. A palavra mais legal. Escolher uma palavra, né? O que seria criptografar a palavra banana? Transformar a palavra banana em alguma outra coisa. Eu posso fazer o seguinte, posso fazer uma... Tu falou banana, o Adriano ficou todo oriçado antes de gravar. Não era eu que tava de banana antes da gravação, não, Rafa. Banana. Adriano gostou disso, então? Te catar. Não, tô falando, esse povo aí do balneário tá bem esquisito. O próximo exemplo vai ser salsicha, pode ser? Ih, adogo! Então, por exemplo, você pega a palavra banana e você vai criptografar a palavra banana. Ok, eu vou fazer uma criptografia agora. Vamos dizer que o A de banana, ok? São 3 As aqui na palavra banana. Vai ser trocado por exemplo, a letra O, certo? Então, a letra A vai ser trocada pela letra O na palavra banana. Como vai ficar? Bonono, certo? Isso, na verdade, é meio que uma criptografia. Por quê? Se você avisar... Por exemplo, eu estou tentando me comunicar com o Adriano. Não quero que ninguém saiba o que eu estou falando. Eu quero falar banana para ele. Só que eu... eu não vou dizer os motivos. Eu quero falar a palavra banana para ele, mas eu não quero que as pessoas saibam que é banana. Justamente por comentários específicos, né? Então, eu vou... Desculpa, eu não tô me aguentando hoje. Eu vou criptografar essa mensagem trocando as letras. Trocando por números, trocando por outras letras, como por exemplo foi o que eu fiz, né? Troquei A por O. E vai chegar a mensagem para ele bonono. Aí, beleza, o Rafael vai aqui interceptar a mensagem e vai ver bonono. Como assim? Esse cara não tá falando nada com nada. Essa palavra não existe, na verdade. Então ele não vai entender a mensagem. Mas, quando chegar no Adriano, eu falei para ele, eu vou te mandar uma mensagem, troca o O por A. Só faz isso. E você vai entender a mensagem. Ou seja, ele vai descriptografar a mensagem. Decodificar a mensagem. Porque a criptografia nada mais é do que uma codificação. Né? Você vai basicamente pegar uma coisa que você... uma informação nesse caso, né? Uma informação que você tem ali, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um bit, né, de linguagem de computador,
que é uma informação também, e você vai codificar aquilo para algum outro padrão. O padrão que eu usei agora foi trocar A por O. O padrão que o Bitcoin usa, por exemplo, é um padrão completamente diferente, muito mais complicado, certo? Bilhões de vezes mais complicado, chamado SHA-256. Esse é o nome, certo? Esse é um nome específico, técnico, de uma hash criptográfica. Ou seja, a hash ela seria basicamente uma função matemática em que você coloca um número nela e sai outro, certo? Então, por exemplo, você tem lá uma função, por exemplo, y igual a x mais 5. Você coloca no x o valor 2, vai ser y igual a 2 mais 5, vai dar 7. Então, é isso que é uma função criptográfica. Como funciona no Bitcoin? É uma função muito, muito, muito complicada mesmo. E ela basicamente vai ser responsável por pegar uma certa informação, que é um número, ela vai criptografar aquele número, vai fazer várias interações diferentes, ela vai adicionar números, ela vai tirar números, ela vai dividir aquele número por, sei lá, vamos dizer 35, depois vai multiplicar por não sei quanto e tal. Aí depois vai pegar o resultado final, vai ser um número gigantesco, vai trocar por letras, por exemplo, o 1 aqui vai ser A, o 2 vai ser B maiúsculo, certo? Vai trocando tudo isso, e no final você vai ter uma coisa que é completamente diferente. Você vai ter um monte de números e letras, que não se parece mais com um número só, ou com uma palavra só. Você mascara aquela informação jogando uma outra informação completamente diferente em cima. É como se você estivesse transportando a informação dentro de outra para que ela passe com segurança sem que outras pessoas ao redor vejam aquela informação como ela realmente é. Seria mais ou menos isso que um banco faz, que uma mensagem de WhatsApp faz isso, né? Você coloca uma mensagem em cima da mensagem para poder passá-la para um outro local, para o destinatário, sem ter... Aí você fala, opa, tá ali passando 10 bitcão ali. Não, você não tá vendo 10 bitcão, você tá vendo um conjunto de códigos criptografados que não faz o menor sentido. Só faria sentido para quem você está emitindo. Criptografia, bem ou mal, é isso, né? Não se envolve só na questão digital, mas você pode criptografar mensagens. O código Morse é uma espécie de mensagem criptográfica, que já não se usa mais, como assim dizer, né? É uma linguagem de código que se pode usar como uma criptografia. Para quem é leigo, você criptografou a mensagem. Uma forma de entender. Exatamente. Uma dúvida que eu tenho, Gui, essa pergunta é um pouco delicada. Como é que está a questão das seguranças das exchanges no Brasil em geral? Eu não estou pedindo nomes, não estou pedindo nome de exchange, mas assim, comparado com as exchanges internacionais, o Brasil está acompanhando legal a segurança lá de fora, ou ele ainda está um pouco defasado com relação a isso? Qual a tua opinião, assim, das suas análises? Pois é uma pergunta boa, Rafa. Na verdade, o Brasil está bem nesse cenário. Ele está bem. Está confiável? Até pode parecer que ele não esteja tão confiável assim, ou de repente, não está tão seguro. Mas na verdade ele está bem. Comparado a outros países, ele tem uma taxa de invasões de exchanges baixa. Então, na verdade, ele está muito bem. As pessoas realmente estão tendo cuidado de investir em segurança, investir em uma criptografia forte, investir em servidores que aguentem ataques eventualmente, né, ataques de hackers. Então, na verdade, como existe esse cuidado, talvez até meio excessivo e meio paranoico de algumas exchanges no Brasil, em questão de segurança, você tem uma diminuição dos ataques dos hackers muito grande. Porque uma coisa como é que um hacker vai pensar, eu vou invadir a exchange? Ele primeiro precisa saber que vale a pena. Porque é um tempo, é uma dedicação que ele vai ter ali de ficar horas e horas e horas conectado para tentar conseguir encontrar uma falha no sistema e daí explorar aquela falha para conseguir roubar a exchange. E dependendo da tecnologia da exchange, roubar todos os fundos de todas as pessoas que usam a exchange. Então, como existe um cuidado muito grande com a segurança, o hacker, na verdade, nem tenta
muitos hackers que já pensam, bom, eu não vou ter muita capacidade de fazer isso e tal, ou não tenho muito tempo para ficar fazendo isso, ou não tenho muito dinheiro para investir num ataque, por exemplo, um DDoS, ele vai desistir, ele não vai nem tentar. Então, a nível mundial, comparado com outros países, eu consideraria o Brasil como bom mesmo. Olha, é bom saber. Mas você acha que ele recebe menos ataques por uma questão de falta de público? Porque assim, Poloniex, Bitfinex, Bittrex, olha o tamanho do público deles e compara com o público de uma exchange qualquer no Brasil, nem se compara. Você acha que isso é por uma questão de segurança ou por uma questão de aceitação do Bitcoin no Brasil? Olha, hackers normalmente escolhem seus alvos baseado não necessariamente na quantidade de dinheiro que eles conseguiriam se eles conseguirem fazer o ataque, se eles conseguirem executar o ataque. É mais pela facilidade de achar uma brecha, né? Isso, normalmente é quão fácil é eu conseguir achar uma vulnerabilidade e explorar aquela vulnerabilidade. Essa é a questão. Porque normalmente o hacker ele vai conseguir encontrar alguma coisa. Ele vai conseguir encontrar algum problema e tal. Só que normalmente ele não vai conseguir explorar aquele problema. Então, o que ele quer, na verdade, é conseguir dinheiro. Ele não vai tentar hackear uma exchange que tenha R$50 em fundos, certo? Não vale a pena, não vale o tempo dele. Se a exchange tiver 200 milhões de dólares e uma outra exchange tiver 5 milhões de dólares, você pode pensar, então vai ter muito mais hacker tentando hackear a maior. Na verdade não, vai ter muito mais hacker tentando hackear a menor. Só os melhores hackers, eles vão tentar hackear a maior. Então assim, na verdade existem muitos ataques que acontecem, inclusive aqui no Brasil. Hackers estão tentando hackear exchanges, isso está acontecendo. Só que as exchanges estão prestando atenção nisso, elas estão ligadas, elas sabem o que está acontecendo, elas sabem como que os hackers vão agir, e elas sabem que mesmo não tendo tantos fundos como uma Bitfinex, uma Poloniex e tal, elas podem sim ser hackeadas por hackers grandes. Então elas tomam cuidado e acredito que a gente não vai ver um ataque, pelo menos um ataque tão grande assim, um problema tão grande numa exchange brasileira tão cedo. Até porque o mercado de exchange no Brasil ainda está em crescimento. Está começando agora. Ele começou há alguns anos atrás, está começando agora. A gente está... Por exemplo, uma coisa interessante o Bitcoin tem eras. Não sei se você já ouviu falar disso. Eras. De eras. Como você definiria essas eras? Então, a gente está na terceira era do Bitcoin. As eras são definidas pela recompensa da mineração. Sim, o halvening chama, né? É isso. O fechamento de bloco, cada vez que o minerador, né, fecha um bloco, ele recebe uma recompensa que inicialmente era de 50 bitcoins, depois foi diminuindo para 25 bitcoins, depois 12,5 bitcoin e tal. E vai sempre pela metade a cada 3 ou 4 anos, eu não lembro agora. Cada 4 anos. Cada 4 anos. A cada 4 anos é redefinido e daí é dividido pela metade. Então, começou com 50, é a primeira era. A segunda era é quando houve a divisão de 50 para 25 bitcoins. Então, o minerador, quando vai lá minerar com o computador dele, beleza. Ele fecha o bloco. Quando ele fecha o bloco, ele já recebe ali a Coinbase, que é chamada, que é a transação específica que não vem de nenhum lugar, né? É uma transação que simplesmente surge dinheiro, ela cria dinheiro, ela cria o Bitcoin, e vai ter até um certo limite, né? Então, agora, a gente está na terceira era, o que significa que agora a recompensa é de 12,5. Conforme você vai... Só para deixar claro aqui, só para essa parte aqui não pular, Coinbase também é o nome de um exchange, mas verdade. É como o Gwen explicou aí, o que significa esse termo, então para não confundir aí com a exchange. Que infelizmente essa exchange ela nem funciona no Brasil, né? Você não consegue fazer conta e transacionar com conta sendo brasileiro, tem que fazer todo um paranauê para conseguir negociar lá. Ela é dos Estados Unidos, não é? Acho que sim, só com conta fora mesmo. Conta fora, só fazer uns paranauê para
trabalhar lá. A Coinbase... Questões éticas, não posso falar qual. A Coinbase é uma exchange enorme, né? Ela não parece ter muitos problemas, ela é uma exchange relativamente confiável, então se alguém quiser, de repente, investir nela e tal. Eu nunca ouvi falar de grandes problemas lá não, e o volume lá é absurdo, de imenso. Pois é. Não, a equipe lá é muito boa, cara, muito boa mesmo. A transação lá que acontece no que eu chamo de bloco, chamada Coinbase, inclusive o nome da exchange Coinbase, ela pegou daí, né? Ela pegou do nome Coinbase, Sim. Que é essa transação. A gente tá na terceira era do Bitcoin agora, porque a recompensa do bloco está em 12.5. Então foram duas divisões, né, que aconteceram agora na terceira era. Quando acontecer, se eu não me engano, 34 eras, ele vai parar de gerar o Bitcoin. Ele vai ser mais ou menos 21 milhões de Bitcoins gerados. Isso vai demorar muito tempo para acontecer. Né? Isso é aparentemente uns 140 anos aproximadamente, é um negócio bem doido assim, né? É um prazo bem longo, 140 anos em média. É muito tempo, porque imagina, cada era demora 4 anos para acontecer, você tem ainda 31 eras, é muito tempo mesmo. Agora, essas eras, elas vão até um certo período, né, que seria na era 34, depois disso continua tendo eras, então, via de regra não, né, porque você não teria mais essa divisão, mas... Quem é que vai saber se continua tendo eras? Talvez as pessoas continuem contando de 4 em 4 anos como sendo uma era do Bitcoin, não sei. Mas vai chegar um momento em que o máximo de Bitcoins que foram criados vai ser, daqui a 100 e poucos anos, né? Vai ser 21 milhões de Bitcoins. Um pouquinho Mas menos. E aí o que é que vai acontecer depois disso? Muita gente fica com dúvida, fala assim, o Bitcoin vai morrer porque não vai ser mais gerado, não vai ter mais estímulo para quem minera e tal, mas esquecem que vai existir a circulação. Qual é a sua opinião a respeito? Exatamente. Não vai acontecer a recompensa do bloco, né? Que são esses 12.5 Bitcoin e vai diminuindo. Agora, cada vez que as pessoas fazem uma transação, então se eu quiser enviar dinheiro para você, por exemplo, fazer uma transação de Bitcoin, eu vou ter que pagar uma taxa, certo? Na verdade, essa taxa não é obrigatória. Você pode escolher quanto você vai pagar de taxa. Por exemplo, se eu for enviar um Bitcoin, eu posso escolher não pagar nada de taxa. Só que a minha transação vai demorar muito para ser processada, porque nenhum minerador vai querer processar uma transação com 0 de taxa, eles não vão ganhar nada, né? Essa taxa é a taxa de mineração. Então, o minerador tem várias escolhas. Acho que vou pausar aí a sua explicação. O Jansen tá sacaneando porque ele tá ouvindo os miados de gato aqui. Eu acabei de castrar um gato meu, Juca, só que o safado ainda tá urrando, cheio de desejo, olhando para as minhas gatas. Então ele tá enchendo o saco. Mas isso daí daqui a um tempinho para. Tá até muito enxerido, Jansen. A vaca tá comigo. Tem maturidade pra isso não. Desculpa. Pode cortar essa parte, novato. Não, pode cortar não. Corta o escambau. Cortar. A vaca tá comigo. Fala aí, Gwen. Ele tá falando da questão da validação das transações. Vamos tentar ser sério. Você vê que cortar o pau do gato pode, né? O que não pode é cortar o cara falando, né? Dá uma paulada no meu gato. Mas, não, corta aí, novato. Pode cortar conteúdo. Então, Gwen, no caso, quando acabar de criar os bitcoins, então, na verdade, as pessoas quem estiver trabalhando com mineração, vai ganhar dinheiro validando as transações na rede e ganhar dinheiro com essas taxas de rede, elas são divididas irmamente, seria isso? No caso agora, a maior parte da mineração, ela é feita em pools, né? Ela é feita em piscinas de mineradores, são vários mineradores trabalhando com o mesmo objetivo. Agora, como é que funciona? Você
é o minerador, digamos, e você vai minerar uma transação. Você pode minerar várias transações, tal, você pega a última transação do bloco, beleza, você recebe a transação Coinbase, que eu falei antes, né? Que é a transação que gera o Bitcoin, ou seja, a transação que vai te dar a recompensa por fechar aquele bloco. Isso é só, assim, aleatório, né? Meio coincidente e tal, não tem como você saber que você vai fechar o bloco com aquela transação. É meio que por acidente que isso acontece. E você, ao fechar o bloco, recebe também o dinheiro, né, a taxa de mineração de todas as transações que estão dentro daquele bloco. Então, todo aquele dinheiro vai para você. Aí, como você está numa piscina de mineradores, que é um grupinho de mineradores, basicamente, você vai mandar aquele monte de dinheiro que você conseguiu ganhar para eles, eles vão dividir conforme cada pessoa fez um trabalho maior ou menor na mineração. Então, nesse caso, muita gente ganha. Só que o que muita gente vai ganhar? A taxa das transações mais a Coinbase, certo? Então vamos ver em termos matemáticos aqui, 12,5 da Coinbase e vamos dizer 5 bitcoins de taxa de transação, certo? O que vai acontecer depois de todas as eras serem executadas, então daqui 100 e poucos anos, muita gente vai usar o Bitcoin para fazer transação. Então, cada uma dessas pessoas, elas vão necessariamente ter que pagar uma taxa, pode ser uma taxa um pouco maior ou um pouco menor, mas elas vão ter que pagar uma taxa justamente para essa transação ser minerada mais rápido, ou seja, ser processada mais rápido. Então, quando elas forem pagar essa taxa, quem vai pegar essa taxa vai ser o minerador, certo? Então, quando o minerador for processar todas essas transações do bloco, a única coisa que ele não vai receber é a Coinbase, porque não vai mais existir Coinbase, certo? Não tem mais. Porque já minerou tudo. Isso, exatamente, já surgiu todas as Coinbases. Então não tem mais como surgir dinheiro. O dinheiro está no máximo, 21 milhões de Bitcoin, não tem como criar mais, ok? É impossível. Uma pergunta, Gwen. Supondo, aumentando o poder computacional, de repente criando outras metodologias de criar um hash rate absurdo, não existe uma forma de, junto com o aumento do poder computacional, acelerar essa mineração e, consequentemente, reduzir esse prazo muito longo? Porque a gente tem como esse prazo de 100 e poucos anos baseado na nossa realidade hoje, né, de tecnologia. Mas daqui a 10 anos a computação já está completamente diferente. Exatamente, entendeu? Porque na verdade o Bitcoin, o sistema do Bitcoin, ele não consegue reconhecer datas. Ele não consegue reconhecer que daqui 2 semanas ele tem que reajustar alguma coisa. Não, ele não consegue reconhecer isso. Na verdade ele consegue, mas só por uma questão matemática, a gente vai dizer que não consegue. Ele conta o tempo... Com bloco, né? Ele conta em blocos o tempo. Então, como tem um algoritmo dentro do sistema do Bitcoin, dentro do protocolo do Bitcoin, que faz cada bloco ser minerado mais ou menos a cada 10 minutos, cuidado, isso não é sempre 10 minutos, tá? Não é mais ou menos 10 minutos. É mais ou menos 10 minutos, certo? Então, se você for pegar muitos blocos e você for pegar uma média, essa média muito provavelmente vai ser 10 minutos ou 10,01 minutos. Então, é muito próximo de 10 minutos. Agora, se você tentar acelerar ao máximo o sistema, o que vai acontecer? Você consegue acelerar um pouco ou nada. Como assim? Você pode colocar muito mais mineração e começar a acelerar a criação dos blocos? Pode. Então, os blocos que poderiam ser, por exemplo, daqui 10 semanas, 10 minutos a cada bloco, tal, dos blocos daqui 2 semanas, você pode ter tanto poder computacional que você pega todos aqueles blocos em um dia. Quer dizer, entendi. Então, é possível você acelerar o sistema? É possível. No entanto, existe uma tecnologia dentro do protocolo Bitcoin que arruma a dificuldade de mineração. Isso é ajustado a cada 2016 blocos, mais ou menos a cada 14 dias. Tá? Ou seja, se eu tacar um poder computacional absurdo, naquele momento eu vou acelerar o processo, mas quando chegar naquele determinado ponto, ele vai reajustar a dificuldade para se equiparar aquele aumento computacional e vai ficar mais difícil para minerar, seria isso? Exatamente. Então o que ele vai fazer? Então não tem como fugir muito. Não tem como fugir. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver que você
que o sistema tem muita hash rate, certo? Ele vai ter muito poder computacional. E daí, conforme ele vai aumentando o poder computacional e tal, ele vai minerando bastante. Você vai comendo meses à frente e minerando tudo em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Só que quando chegar num certo bloco, tá marcado na, digamos, agenda do Bitcoin, tá marcado naquela agenda, que vai ser naquele bloco, vai ser reajustada a dificuldade, a partir daquele bloco, o sistema, o protocolo do Bitcoin, ele vai contar, beleza, era para ser colocado em 2 semanas esses 2016 blocos. Quanto tempo demorou? Porque se demorou 2 dias, você tem um poder computacional imenso. Então o que ele vai fazer? Sim. Ele vai aumentar a dificuldade. Se, por exemplo, você tem menos dificuldade, que é quando acontece normalmente forks, né? Você perde um pouquinho de dificuldade, você perde um pouquinho de poder de mineração, ele vai ver que você, na verdade, tá fechando os 2016 blocos em, vamos dizer, 1 mês, certo? Era para fechar em 2 semanas, você está fechando em 4 semanas. Então, se o sistema percebe que isso acontece, o que vai acontecer? Ele vai abaixar a dificuldade, ou seja, vai ficar mais fácil para as pessoas minerarem. Nesse caso, depois que ele ajustar a dificuldade, o que vai acontecer é, os blocos vão voltar a ser minerados em mais ou menos de 10 em 10 minutos. Então, tem como você acelerar esses 100 e poucos anos por aí? Até tem, existe a possibilidade. Mas você teria que ter uma curva sempre aumentando e aumentando bastante na capacidade de mineração de todo o sistema, a hash rate. Entendi. E diminuindo também você tem uma atualização dessa curva? Se diminuir, inclusive ontem eu acho que uma pessoa me perguntou o que aconteceria se 90%... Entende minha pergunta? Se fosse uma coisa cíclica, você soca poder computacional, depois você reduz. Soca poder computacional e reduz. Para fazer um efeito em sanfona, isso é possível? Ele reduz a dificuldade se a rede detectar que está perdendo poder de hash rate? Sim, isso acontece a cada 2016 blocos. Uma coisa interessante, me fizeram uma pergunta ontem sobre o que aconteceria se 90% dos mineradores abandonassem o Bitcoin. Então, por exemplo, no evento de um fork. No evento de um fork, você vai ter 2 moedas diferentes. Então, os mineradores podem desistir de minerar o Bitcoin e minerar outra moeda que surgiu do fork. Então, o que aconteceria seria o seguinte. Você perderia, vamos dizer que nesse caso você tenha uma diminuição de 90% da capacidade de mineração. Então, com 10% da capacidade restante, você vai conseguir minerar aqueles blocos até você ter até a dificuldade ser ajeitada, atualizada. Você vai ter muita dificuldade para minerar os blocos. Então, na verdade, você pode levar meses para minerar o que deveria ser minerado em 2 semanas. O que aconteceria nesse caso é que talvez o Bitcoin até deixasse de existir. Porque teria tantas pessoas... Por exemplo, teria pouquíssima gente tentando minerar o Bitcoin. Por quê? Porque muita gente foi para outra moeda. Então, o que acontece? As transações estão ficando na pool, estão esperando, e não estão sendo incluídas nos blocos. Por quê? Porque os blocos estão demorando demais para acontecer. Então, o que acontece com isso é que a rede fica meio parada. Se você não recupera a capacidade de mineração, o que acontece? A rede simplesmente para, os mineradores que já estão minerando, eles falam, pô, a gente está minerando, estamos gastando eletricidade, né? Só que não está valendo a pena. Por quê? Porque os blocos estão demorando demais para conseguirem fechar, para conseguirem acontecer. Isso é um então, problema. Na verdade, acaba sendo mais interessante para o minerador um crescimento progressivo do que uma tentativa de crescimento exponencial, né? Exatamente. E nesse caso da mineração, digamos com 10% só da hash rate, é mais lucro para esse minerador que ficou nesses 10% ir para uma outra moeda que vai ter lucro para ele como minerador do que continuar na mesma moeda e conseguir ganhar só um pouquinho de vez em quando. Entendi. Com relação à mineração ainda, o que diferencia o Bitcoin Cash nesse exato momento que a gente está falando? Ele está numa valorização de praticamente 45%.
Você tem alguma ideia de por que muita gente está investindo tanto no Bitcoin Cash agora e está vendo esse despejo tão grande nas outras altcoins? Por que só o Bitcoin Cash está tendo esse alavanco? Ele tem a questão da mineração dele tem algum grande diferencial com relação ao do Bitcoin mesmo? Aliás, eu queria, só cortando rapidinho, eu queria aproveitar e emendar a pergunta do Rafael. Uma pessoa me perguntou lá no grupo, na verdade, se aconteceria alguma mudança essa semana que ganharia mais Bitcoin, se eu não me engano. Eu acho que foi até você que comentou, não é isso? Porque o que vai acontecer é o seguinte, o Bitcoin, ele estava preparado agora para ter a divisão da Segwit 2x, certo? Tava e não tava, né? Tava e não tava. Não era o ideal. O que aconteceu foi, eles cancelaram, né, pelo menos a equipe original, né, do Bitcoin Segwit 2x, eles cancelaram o fork, então não vai ter o fork, a rede não vai se dividir, pelo menos não sob a tutela daquele pessoal. E o que vai acontecer a dificuldade, ela tá para diminuir, ela vai diminuir mais ou menos os 25%, pelo menos esse é o cálculo matemático que dá para fazer agora. Mais ou menos 25%. E agora, acho que é amanhã, inclusive, que vai ser o reajuste do bloco. Então, a dificuldade vai ser diminuída a 25%. Se a dificuldade diminui, você concorda que fica mais fácil para minerar, certo? Sim. Então, se você minerar com a mesma capacidade computacional, você vai acabar ganhando mais bitcoins. Magia? Sim. Exatamente. Fabrica mais. E agora... o Bitcoin estava aumentando, né? O Bitcoin estava aumentando de valor. Agora deu uma diminuída, mas ele vai continuar aumentando de valor. Então, essa é uma boa oportunidade para um minerador ganhar dinheiro. Por exemplo, se um minerador fica minerando 6, 8 horas por dia, agora é um bom momento de ele deixar ligado o dia inteiro, 24 horas. Deixa queimar a placa de vídeo, como se não fosse amanhã. Exatamente, quer dizer, deixa fritar o computador. Porque o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar muito mais. Se a dificuldade aumenta diminui 25%, eu não sei quanto exatamente que ele vai conseguir ganhar. Depende, na verdade, da pool que ele tiver e tal. Depende de um monte de fatores. Mas ele vai certamente ganhar mais de mineração. Pelo menos uns 10% a mais ele vai ganhar. Então, é uma oportunidade para ele ficar pelo menos até o próximo reajuste, né, as próximas 2 semanas, minerando mais. Então, essas 2 semanas, a partir de amanhã, 14 dias depois, é uma excelente oportunidade de minerar, porque o Bitcoin vai continuar aumentando e a dificuldade diminui, então ele vai conseguir ganhar mais Bitcoin. Entendi. E uma pergunta, cara, muito técnica agora, porque eu tenho interesse, isso futuramente, em começar a montar alguma coisa de mineração. Mineradores enfrentam muitos problemas com ataque hacker, com invasões de sistema. É uma coisa que quem quer trabalhar com mineração, quem já trabalha com mineração, tem que estar sempre tomando muito cuidado? Então, depende. Seria interessante sempre seguir recomendações que você vê, por exemplo, em fóruns sobre mineração. Não baixar pornografia no computador que você minera. Isso ajuda também. Mas, assim, normalmente esse pessoal que fala sobre mineração, sobre como é que monta uma rig, como é que monta um sistema especializado de mineração, ou até mesmo como é que configura a ZIC e tal, né? A ZIC a ZIC Miner. Um sistema especializado para mineração de algum algoritmo. Então, alguém que faz esse tipo de coisa, alguém que é desse mundo, normalmente sabe bastante como se proteger, quais os cuidados tem que ter até com preservação de peças, né? Por exemplo, você está minerando a placa de vídeo, por exemplo. Beleza, então você tem que cuidar para você não colocar uma intensidade muito grande, senão você vai... refrigeração da placa, não fazer overclock nela demais, senão o chip vai para os cafundós, e por aí vai. Exatamente. Né? Por exemplo, tem placa gente que faz... entendimento. Tem gente que faz overclock da placa de vídeo para jogos. Eu entendo que uma coisa é você jogar um jogo por, vamos dizer, 6 horas, 8 horas seguidas. Não, jogar você joga em períodos com pausa, né? Uma coisa é você botar a tua placa no pau a 90 graus, dia e noite. Porque ela não vai parar, concorda? Ela vai continuar minerando. Então, isso é muito arriscado para a placa. Se você faz overclock e está exigindo demais da placa, está 90 graus, como você falou,
nossa, ela vai diminuir a durabilidade dela um monte, a vida útil dela vai cair. O lifespan que chama, né, da placa. O lifespan. Seria de 5, 7 anos, se durar 2, você deu sorte, porque 24 horas a placa lá, 85, 90 graus, tá na temperatura dela? Tá. Mas é o tempo todo, não tem como. Meus amigos, vocês querem começar a minerar? Que tal investir numa ICO que entende sobre o assunto? Apresento a vocês a Hydrominer. A Hydrominer é uma mineradora austríaca de altcoins como Ethereum, Zcash e muitas outras que trabalha somente com fontes de energia sustentáveis para reduzir a emissão de gases nocivos na atmosfera. Venda de tokens disponível no site www.hydrominer.org. Eu queria diversificar aqui um pouco o assunto, a gente está aqui na metade, e queria aqui abrir um novo bloco falando sobre o fork, sobre hard forks, falando sobre as propostas, o que é um fork, né, para as pessoas entenderem, e a gente quer entender mais ou menos o que é. Você não vai fazer o garfo duro, como alguns sites postam. Mas a gente quer saber assim, o que é o fork, em resumo, o que é que o Segwit tentou propor, e a gente viu que não deu certo, faltou consenso entre a comunidade. E o que é que você vê assim para o futuro do próprio Bitcoin? Porque eu sei que o Bitcoin Core, a equipe dele tem projetos para melhoria do próprio Bitcoin, existe a Lightning Network, né? Existem algumas propostas aí e o Segwit já está ativado na rede. Então, como é que a gente se beneficia disso tudo e o que é fork? Assim. Ok. Bom, em primeiro lugar, o que é fork? Fork é uma divisão na corrente de blocos que está acontecendo. Então, por exemplo, agora a gente está numa blockchain, que é uma corrente de blocos. Lembrando que cada bloco contém transações, certo? Então a tua transação que você enviou teu dinheiro lá pro teu amigo, então está num bloco dentro de uma corrente de blocos. Quando uma corrente de blocos se divide, e como é que isso acontece? Várias formas. Você pode ter um desenvolvedor que escolhe um bloco específico e diz, eu vou lançar um novo cliente aqui de mineração, um novo programa para mineração, e esse programa ele vai ter uma configuração diferente do anterior. Quem gostar dessa moeda, quem quiser esse fork, quem achar que é um futuro mais viável, né, essa é a minha ideia, baixa esse programa, vou estar disponibilizando aí, e você começa a usar. Aí os mineradores começam a usar e tal, e fazem o fork. Quer dizer, você vai ter duas versões diferentes de um programa, tá? O que vai fazer com a blockchain é muito simples. Pensa no tronco de uma árvore. Quando nasce um galho, aí ele vai dividir o tronco, certo? Ele vai começar a ter o tronco principal, no caso o tronco, né, seria, digamos, o galho, né, principal. Sim, sim. E o galho que vai surgir aqui, do lado, ele vai ser um fork, né? Ele vai dividir o tronco, quer dizer, você pode continuar indo para cima, seguindo o tronco, ou você pode ir para o galho. Basicamente, você vai mudar os parâmetros ali da blockchain. Então, a gente agora está num Bitcoin que a gente ainda chama de Bitcoin, só que é o Bitcoin Segwit, certo? Esse Bitcoin Aliás, só cortando rapidamente, eu tenho uma curiosidade aqui, como você falou em Supply, na questão do ter uma oferta de moeda máxima, é possível alterar em um fork, a gente dividir a rede e alterar características iniciais, como a quantidade de moedas que ficou predefinido, a dificuldade de bloco, é possível? Porque eu acho que, se eu não me engano, o Bitcoin Cash fez isso, alterou a dificuldade, não foi? Então, a beleza do Bitcoin é que ele é um programa, ele é código, ele é mutável, né? Ele é flexível. Então, por ser
flexível, você pode fazer um fork, e nesse fork você pode redefinir o que você quiser, com muito pequenas exceções. Então, por exemplo, se você quiser alterar a dificuldade, é possível alterar a dificuldade. Se você quiser fazer o fork, digamos, pré-minerar tantas moedas, aí depois continuar fazendo as pessoas minerarem o resto, é possível também. Então você ganha um monte de dinheiro, né, do fork, e as pessoas continuam a minerar, digamos, para valorizar o teu dinheiro. Então, nesse caso, seria possível sim você fazer uma mudança desse comportamento do Bitcoin, da moeda, por ser código. Você simplesmente vai lá, reprograma o negócio, fala para todo mundo, ó, essa aqui é a minha versão, quem gostar pode fazer download, pode minerar, pode usar, e as pessoas vão lá, vão fazer download, vão usar da forma que elas quiserem e vão dar continuidade à moeda. É possível também que você faça isso, faça esse fork, e ninguém acredite em você, ou ninguém goste do que você fez, e simplesmente... Como foi o Gold, né? Nesse caso, até poderia ser um caso ainda menor. Os forks que a gente ouve aqui é Bitcoin Cash, Bitcoin Cash barra não sei o que é o outro fork do fork, né? É o fork do Bitcoin Cash. O fork do Bitcoin para Bitcoin Gold, o fork para Segwit, que nesse caso pode ser o soft fork, que eu já vou explicar. Pode ser o Segwit 2x, tal, né, que criaria o Bitcoin e o B2X. Então, pode ser vários. Só que, na verdade, eu não sei se vocês sabiam, mas o Bitcoin já tem mais de 9.000 forks. Pela madrugada. Nossa. 9.000. A maior parte é inútil. 8.000 desses 9.000 é completamente inútil, tá desativado, ninguém mais minera e tudo mais. Agora, 1.000 desses forks ainda continuam em execução, mesmo que seja por um computador só. Então, é possível você voltar na blockchain. Volta em blocos do passado, por exemplo, lá em 2015, por exemplo. Teve um bloco que aconteceu, vamos dizer, às 21h15 do 10/11 de 2015. Aquele bloco ali, número N, se dividiu em dois. Então, vai ter um programa que vai começar dali, vai fazer uma nova blockchain, e vai ter o nosso, né, que a gente usa até agora, que vai seguir reto ali, como se fosse o tronco da árvore. Então, entendi. Às vezes, tem uma pessoa só minerando, certo? Então, não é necessariamente uma coisa importante, uma coisa muito relevante e tal. Se você quiser, inclusive, você pode pegar o código do Bitcoin, levar para um desenvolvedor e dizer, eu quero que você faça um fork do Bitcoin, eu quero que você mude isso aqui, isso aqui e isso aqui nesse código, e eu quero lançar de volta para as pessoas, para ver se as pessoas gostam desse código. Porque é a beleza do open source, né? Isso, exatamente, é beleza. Pode ser que as pessoas gostem desse teu código. E nesse caso, você provavelmente vai ganhar dinheiro com isso, porque você vai conseguir fazer uma nova ideia, um novo Bitcoin. Você cria o nome para esse Bitcoin. Vamos dizer, o Bitcoin Silver, né? Você pode criar o Bitcoin Mais um, né? É foda. Pelo amor de Deus. Você pode criar esse Bitcoin e vamos nessa. Só você encontrar a mineração e o fork tá ativo, certo? Você vai continuar fazendo os blocos. Beleza. É possível você fazer isso? Não tem nada que diga que não seja. Entendi. A questão é a adoção, né? A questão é exatamente a adoção. E eu acho que eu não sei se essa modinha de ficar fazendo hard fork para tudo que é lado, eu não vejo benefício nenhum nisso para o Bitcoin. Eu sempre comentei em todos os podcasts, eu vou comentar nesse de novo, que eu vejo todos esses grandes hard forks, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, eu sempre vejo isso tudo como uma grande tentativa de fraude, porque eu imagino assim, eu não sou desenvolvedor de software, eu não sei nada disso. Mas você vê tantos outros exemplos de outras altcoins que conseguem ser muito mais rápidas do que o Bitcoin, são igualmente seguras e muito mais rápidas. Você tem a Dash, você tem a Decred, futuramente você vai ter a Waves, que vai disputar com a Visa e a Mastercard em termos de velocidade de rede. Eu não vejo necessidade de você aumentar o tamanho de bloco para melhorar nada. Isso só beneficia, na minha opinião, os mineradores, os grandes mineradores. Eu não vejo
qual a serventia de tantos hard forks, senão uma tentativa de manipular o mercado. Eu acredito que o próprio minerador sabe que isso não vai funcionar, que isso não vai para frente de uma forma a longo prazo, vamos dizer assim. O Bitcoin Cash aparentemente pode ser uma exceção, mas eu não sei. Como é que você vê essa questão dessa moda aí que está tendo de Bitcoin Cash, Bitcoin Silver, Bitcoin Gold, fork do fork do fork? Eu não vejo propósito nisso. Eu acho que é mais uma shitcoin que nasce e vai morrer porque tradicionalismo pesa. O Bitcoin ainda é o principal. Na verdade, o Gwyn estava explicando e eu acho assim que eu acho que a hard fork é uma coisa que é essencial, né, de haver, mas o problema é o consenso. Aí eu queria que você continuasse aí falando. Então, na verdade, assim, os forks, eles são modificações no código, certo? Sim. Então, às vezes, você não tem como fazer um soft fork de alguma coisa. Porque se você tentar fazer um soft fork que tem algumas propriedades específicas, como, por exemplo, as nodes velhas que estão rodando o programa velho não suportem não seja a mesma coisa, não tem o mesmo resultado, algumas funções e tal, você vai ter um resultado que vai ser o novo soft fork, ele vai acabar se tornando um hard fork. O soft fork vai acabar fazendo uma nova blockchain e saindo automaticamente do network, da rede principal. Então, na verdade, assim, como são modificações do código, muito provavelmente, se você fizer uma modificação muito grande e nesse caso ela não for compatível com versões anteriores, ela tem que necessariamente ser um hard fork. O teu trabalho seria só comunicar a todo mundo que você está fazendo isso e vai surgir um hard fork. Porque daí você dá a possibilidade para as pessoas entenderem que se elas quiserem, elas podem continuar no sistema antigo. Elas podem aceitar o sistema novo, né, fazer o hard fork, ou ficar no sistema antigo. Então, entendi. Às vezes você não tem como controlar isso, às vezes ele acaba se tornando um hard fork. O Gwyn, o que eu estou conversando no caso aqui com vocês é o seguinte, assim, eu entendo que existe a necessidade de você fazer hard fork. O hard fork, pelo que eu entendo, pelo que você me explica agora, também é uma forma de você testar novas tecnologias dentro da já existente, fazer melhorias, exatamente. Mas eu vejo uma tentativa desses grandes hard forks, vamos dizer assim, de implementar uma nova tecnologia, dizendo que aquela tecnologia é verdadeira, quando na verdade não tem eu não vejo uma substância suficiente para falar assim, caraca, agora eu vou para o Bitcoin Cash, porque o Bitcoin Cash está muito melhor que o Bitcoin. Eu não vejo isso ainda. Eu não vejo por que eu migraria de um troço que acabou de nascer para um outro que já tem anos de funcionamento correto, para um negócio que é praticamente uma cópia idêntica do Bitcoin, que tem uma melhoria ou duas a mais. Por que está desmembrando isso? Será que não seria o caso de pesquisar mais a fundo uma outra forma de poder desenvolver a criptomoeda já existente? Você entende onde eu quero chegar? Eu não vejo a necessidade de você lançar uma criptomoeda nova e querer que as pessoas a adotem por uma diferencinha ou outra no protocolo, que eu não acho que vale a pena. Entendeu? Essa é a minha opinião, não sei se você compartilha da mesma. Eu vejo uma malandragem para conseguir dinheiro fácil, entre aspas, de parte de alguns desenvolvedores. Pelo menos assim que eu enxergo alguns hard forks. Então, sim, existe isso mesmo, isso realmente acontece. As pessoas, às vezes até empresas, né, meio que patrocinam um hard fork ali, pra de repente ter alguma intenção por trás e tal. É possível isso acontecer, isso acontece, sim. É que assim, esses são os exemplos ruins, né? Esses são os exemplos ruins de hard fork, né? No caso, fazer um Bitcoin Silver. Pra que serve o Bitcoin Silver? Pra nada. Mas um exemplo que eu acho legal é o pessoal da Decred. Eram ex-desenvolvedores do Bitcoin Core que foram fazer uma moeda do zero. E ela tem várias características legais que o Bitcoin não tem. Isso eu acho legal. Agora, um clone com uma melhoria ou outra eu acho tosco. Mesmo que seja melhor que o Bitcoin, eu acho tosco. Qual a necessidade? Não, verdade. Isso é uma questão complicada, porque, né, como é que você vai... Você não pode punir os bons pelos maus.
Então, assim, dizer assim, o hard fork não é bom, porque existem esses carinhas que estão fazendo isso pra, sabe, fazer algum efeito no mercado e tal, e tentar controlar algumas reações para tentar ganhar mais dinheiro e tudo mais. Isso acontece, mas é em menor escala, e uma coisa interessante é, no futuro, isso não vai acontecer em tanto... não vai ter tanto marketing envolvido nisso. Sim, então, sim. Como vai ter muito mais gente empolgada e mesmo dentro do sistema do Bitcoin, tentando desenvolver coisas que fazem sentido realmente, que realmente otimizam a moeda ou resolvem algum problema de segurança, por exemplo, na rede, alguma coisa assim, vai ter muita gente tentando fazer isso. Então, eu acredito que os pontos positivos vão superar os pontos negativos, se bem que agora tá difícil de acreditar nisso, porque você viu, o pessoal faz um marketing absurdo do negócio, consegue, né, ganhar muito dinheiro com um hard fork, o que não deveria acontecer. Mas como está no começo, eles podem explorar o tamanho do Bitcoin, que não é tão grande. Aí você vai dizer, 100 bilhões, né? Enfim, mas não é tão grande como vai ser, né? Então, pode ser que as pessoas consigam fazer isso e ganhem muito dinheiro? Pode ser. Assim como há 2 anos atrás, quem fez a ICO ganhou milhões e milhões em questão de dias ou semanas, né? Pode ser. Uma coisa é assim, alguém fazer alguma coisa errada com a ICO e você fala, a ICO é ruim. Não, não é. Não é que a ICO seja ruim, é porque a grande maioria realmente não vai dar em nada, né? Porque são projetos que ou não são sérios ou não tem muita... É sem propósito, forma, né? Não tem muito propósito. Ô Gwen, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A questão é a seguinte, cara, você falou aí que a Bitcoin está usando SHA-256, que é o protocolo de segurança de criptografia. E a gente sabe que toda criptografia pode ser quebrada de acordo com o poder computacional que você tem disponível. Hoje a gente não consegue quebrar porque acho que no mundo a gente ainda não tem poder suficiente para conseguir corromper um bloco da Bitcoin em menos de 10 minutos. Só que recentemente a Intel lançou um anúncio de que ela está para lançar um processador quântico, que vai ser 40 mil vezes mais rápido que o mais rápido dos computadores atuais. Como é que você vê a chegada da computação quântica sobre o prisma da segurança da Bitcoin? Boa pergunta. A computação quântica não vai ser uma inimiga do Bitcoin. Na verdade, eu acho que ela vai ser uma inimiga do Bitcoin agora. Mas como assim? O Bitcoin, como eu falei, ele evolui. Certo? Ele é otimizado. Ele é código, portanto, flexível. Ele pode ser alterado. Então, nesse caso, por causa que ele é flexível, ele pode ser alterado, ele pode ter uma implementação que pode ser resistente ao algoritmo de computação quântica. Por exemplo, existe um algoritmo muito famoso de computação quântica que vai provavelmente quebrar o SHA-256, que é o Shor. Algoritmo de Shor. Não sei se você já ouviu falar nisso. Mas é possível que ele quebre. Então, isso seria uma coisa muito ruim? Seria. No entanto, existem agora, se for pesquisar, você encontra pessoas, desenvolvedores, que têm uma ideia, muitas ideias já foram lançadas, os desenvolvedores têm uma ideia, para fazer o Bitcoin implementar em um hard fork, para daí a moeda resultante, né, desse hard fork ser quantum proof, ou seja, a prova de computação quântica. Existe a possibilidade de fazer isso. Por quê? A beleza do Bitcoin é porque ele é código. Você pode open source, né? E tecnicamente isso seria muito complexo para implementar? Não, tecnicamente isso não seria complexo. O problema aqui seria testes. Testes. Sempre testes. Teríamos que ter alguns computadores quânticos bombardeando a rede para testar, né? Exatamente. O melhor jeito de você testar alguma coisa é se alguém tiver uma vantagem financeira naquela coisa. Aí o cara vai tentar ganhar dinheiro fazendo o que ele puder, né? E daí sim você vai ter um sistema que vai ser a prova de tudo, digamos. Mas assim, pelo que eu vi hoje de computação quântica, a gente está engateando muito ainda, muito pouco, porque
o que existe de computador quântico é muito caro e assim, para ele realmente bater o nível de processamento que ele tem, que ele é capaz de fazer os cálculos, né, que é chamado, se não me engano, é o qubit, né, que é o bit quântico, que ele pode assumir o estado de 0 ou 1 ao mesmo tempo, para que ele assuma esses dois estados e explore o máximo de capacidade de processamento que a gente tem hoje, tem que esfriar ele ao zero absoluto. Ou seja, é muita grana para poder esfriar o computador quântico que a gente tem hoje para o grau zero absoluto, para que ele consiga fazer todas essas operações que são limitadas ainda, sem explodir, sem esquentar demais, porque ele assume um papel de um átomo, não é isso? Eu tô errado? Não, é verdade, é verdade. Realmente, o custo para você manter, o custo para você comprar um computador quântico, o custo de tudo hoje do computador. Comprar e manter um computador quântico é uma fortuna, né? É uma fortuna. Por isso pra qualquer um. Tudo depende da motivação, né? Se você está trabalhando com dinheiro, por exemplo, no caso da IOTA, que trabalha diretamente com isso daí, você está envolvendo diretamente uma cryptocurrency no meio disso. Oi, né? John, não fui eu que falei da IOTA agora, hein? Não fui eu que falei dela. Eu tô aqui com o especialista em criptografia, por favor, eu quero saber o que é que Green acha sobre o inferno da IOTA. Boa pergunta. O que você acha da IOTA? Sobre a IOTA. O que eu acho sobre a IOTA? Ok. Por onde eu começo? Vou pegar até mais vinho agora. Pode pegar pesado. Começa dizendo se eu devo vender ou comprar, cara. Começa por aí. Não. Eu não vou dizer se você vai vender ou comprar. Isso é... Eu costumo dizer assim, a melhor coisa que as pessoas podem fazer, a melhor coisa de longe que as pessoas podem fazer é se informar sobre alguma coisa. Exato. Porque eu posso estar errado. E se eu tiver errado, você perde dinheiro. Entende? Isso. Então, isso não é... É por isso que eu sempre falo que a commodity mais cara do mundo não é Bitcoin, não é petróleo, é informação. É verdade. É a commodity mais cara. Mas assim, qual a tua opinião sobre a IOTA, cara, tecnicamente falando? Eu digo isso porque é uma moeda que divide todo mundo, né? Então, o que eu acho da IOTA é que ela tem futuro, em primeiro lugar. O problema que ela se propõe a resolver, que seria dust payments na internet das coisas, funciona, pode funcionar, só que tem problemas, e isso é ruim. Só que, veja, que problemas seriam, o Bitcoin também tem... por exemplo, em primeiro lugar, segurança. Em segundo lugar, ela não foi testada o suficiente. Em terceiro lugar, os caras estão fazendo as coisas muito rápido para ser testado nela. Sei. É uma situação complicada, porque enfraquece a moeda, enfraquece em várias formas a moeda, então isso não é uma coisa legal. Ela tem potencial, mas ela está sendo feita às pressas, seria isso? É mais ou menos isso. Eu acho que eles estão tentando mais impactar o mercado, dizer, olha, essa moeda aqui é do caralho, todo mundo compra. Computação quântica. Você gosta da IOTA, Adriano? Eu acredito na ideia, cara. Tecnicamente, se ela é boa, se ela tem poder, se ela vai ter futuro, eu não sei. Mas que eu tenho agora eu absoluta discuto certeza... ficou mais humilde, ó. Não, mas eu tenho absoluta certeza que no futuro próximo as máquinas vão precisar das moedas delas, cara. Tá certo. Isso aí é uma coisa, discute, cara. Isso sim. É uma coisa possível, muito provavelmente vai acontecer, sim, porque a internet das coisas está vindo aí, ela já está aí, na verdade, mas ela está chegando em mais peso, né? E com isso ela vai precisar de um sistema de pagamentos e o Bitcoin ficaria complicado, outras moedas que se propõem a fazer um trabalho parecido também ficariam complicadas. Então a IOTA, por ser dividido em primeiro lugar em nem sei quantas partes, mas uma coisa absurda de partes, você pode fazer transações ridiculamente pequenas. A engenharia dela, Tango, ela não foi testada ainda, então eu sou particularmente contra a Tango. Não sei, eu não sei se ela vai ser boa, não sei se ela vai ser ruim, eu não sei se ela vai ter erros. É tudo muito obscuro ainda para o desenvolvedor, né? Exatamente. Que se trata, como é que ela funciona. É como se fosse um Bitcoin em 2011. As pessoas não sabiam bem se isso ia funcionar, se... Por exemplo, se o Bitcoin fosse um MD5, que é uma criptografia muito mais fraca,
Quer dizer, já era, não teria como fazer nada. Então, todo mundo iria conseguir... Mas você falou comparando com o Bitcoin, mas o Bitcoin era open source, né? A IOTA não é. Mais um problema. Não que isso impeça alguém de copiar a IOTA. Né? Algum desenvolvedor pode criar uma IOTA melhor e colocar online, enfim. E criar um Tango melhor também, não sei. A IOTA Cash. Fazer IOTA Gold. Digamos... Uma Light IOTA. Light IOTA. O equivalente a... Pode ser, por que não, né? A Hard Fork tá aí também, se alguém quiser pegar alguma outra, por exemplo, Dogecoin, fazer um Hard Fork, mudar algumas coisas, né? Pra fazer uma coisa parecida com a IOTA, por que não? É possível, não sei se vai funcionar, mas é possível. Ia ficar bonitinho o token ali, IOTA. Ia ficar bonitinho, né? Dog IOTA. Dog IOTA, não queria falar sobre Dog IOTA. Coloca nos comentários o que você acha do Dog IOTA. Mas seria possível. Agora, a IOTA, o futuro dela, o que ela se propõe a fazer, o problema que ela se propõe a resolver, que seria fazer pagamentos muito, 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 muito incrivelmente pequenos, várias vezes, sabe, sei lá, para várias carteiras ao mesmo tempo, tipo uma Lightning Network, né? Sim. Seria chamado de dust payment, né? Pagamento de poeira. Você está pagando tipo, poeira, bem pouquinho. Para a internet das coisas, é uma boa ideia. Na verdade, é uma excelente ideia. E muito provavelmente vai funcionar. Só que eu não sei se vai ser a IOTA ou vai ser a Doge IOTA, por exemplo. Então, entendi. Eu não vou a dizer ideia assim... é interessante, mas não tem como falar muito da IOTA porque o desenvolvedor, assim, quem não está diretamente envolvido no desenvolvimento não sabe bolhufas. Seria isso? E além Você não consegue auditar o código, é isso? E além disso, tem problemas de segurança, então... Como é que você vai confiar em uma coisa absolutamente nova e vai dizer, não, isso aqui é completamente à prova de tudo? Não tem como. Certo? Veja, a Apple é hackeada todo dia. Todo dia. Ela perde informações dos usuários praticamente todo dia. Toda semana, digamos. Ela perde informação dos usuários. Redes de segurança, que deveriam ser uma das maiores seguranças dos Estados Unidos, que tem informações, que guardam informações pessoais de todos os cidadãos americanos. Essas empresas são invadidas e os dados são comercializados na Deep Web. Quer dizer, tem como você fazer alguma coisa ser absolutamente segura e você não tenha teste o suficiente? Não tem. Por que o Bitcoin ele é tão confiável, ele é tão bom, sabe? Você tem certeza, tipo, não, isso não vai Porque ele é testado o tempo todo, né? Porque ele é auditado o tempo todo. Tem muita gente querendo invadir desde quantos anos atrás, certo? E agora as pessoas querem invadir mais do que nunca, né? Então, isso é uma questão muito importante. Quanto teste que a IOTA tem para saber se ela é ou não segura? Porque se ela não tiver teste, você concorda que é um absurdo dizer que ela é segura? Se ela não tem teste, se ninguém disse... eu tentei isso aqui e não funcionou, testei isso aqui e não funcionou. Eu não sei se ela é segura. Ela pode ser, ela pode não ser. Eu não tenho a menor ideia, então não tem dados suficientes para isso. Pelo contrário, você já tem dados de pessoas que conseguiram, com sucesso, hackear a IOTA. Invadiram a moeda. Tem uma coisa também que a carteira dela é um pouco complicada, né, de usar. Você precisa rodar um Node. Eu já ouvi isso com um comentário em um fórum. Não, mas a dificuldade... Veja o que aconteceu no Bitcoin. A dificuldade no começo era absurda. Em primeiro lugar, eu nem conseguia instalar uma carteira. Na época que eu comecei. Então, era absurda. Agora você cria uma carteira de papel no walletgenerator.net, por exemplo. É super fácil, super tranquilo. Então, em questão de dificuldade, o que falta é assim, startups ou empresários, ou enfim, pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, ou melhorar o sistema, ou fazer alguma coisa para deixar a IOTA mais acessível para as pessoas. Isso muito provavelmente vai acontecer, né? Cara, por que não?
isso vai ficar muito mais fácil, certo? As pessoas vão conseguir acessar isso muito mais facilmente, vai começar a gerar mais IOTA entre as pessoas, os caras vão ficar falando, pô, você viu, a IOTA subiu de novo e tal. Vai ter mais gente envolvida no mercado, então, em questão de dificuldade, é só questão de tempo, na verdade. É uma questão de tempo até a tecnologia ficar madura, as pessoas vão em cima dela, as pessoas vão pegar carona na IOTA e vão desenvolver muita coisa legal. Bacana. Gente, vamos já encerrar essa bagaça. A gente já está com mais de 1 hora de gravação. O conteúdo foi fantástico. Inclusive, Gwen, se você aceitar o convite, você já está convidado para uma segunda gravação com relação à segurança, sobre blockchain, criptografia. Eu acho que esse tema aí, eu acho que ele tem muito que falar, como é que as pessoas comuns podem aumentar mais a segurança. Eu acho que isso seria um excelente tema para o próximo podcast. O que vocês acham? Mas esse pessoal vai ter que esperar o próximo episódio. Gente, como eu sempre falo, né? Como o Jansen sabe, como o Adriano sabe, como todos vocês sabem, né? Foi um prazer, né? O quê? Inenarrável. Um prazer incomensurável, digo mais, um prazer indizível, idem, um prazer inalcançável, inadjetivável estar com vocês hoje. Meu Deus, cara, ele abriu o dicionário na letra IN, né? Caraca, porra! Eu abri na letra I de escola. Foi na letra I de escola hoje. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima gravação desse Bitcast. A gente vai ter um pouco mais de conteúdo sobre criptografia, sobre segurança e, é claro, momento do jabá. Quem tiver interesse em participar da Escola do Bitcoin, do curso que eu estou ministrando agora, é só acessar escoladobitcoin.com e verificar as turmas e as condições de pagamento, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Gwen, muito obrigado pela tua participação. Valeu. Cara. Jansen e Adriano, muito obrigado por terem largado a banana para estar aqui com a gente. Agora os testes você sempre banana, né? Agora é banana, sempre. Todo teste de áudio. O Adriano é bonono. O bonono. Vamos criptografar a banana.